A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados que são empresas um pouco diferentes do que a gente costuma ter aqui no programa. São companhias que estão prestando serviços para outras empresas. A gente não pode dizer que são exatamente consultorias, porque muitas delas metem a mão na massa também, junto com seus clientes, mas a gente tem aqui hoje uma discussão que vai da internacionalização dos negócios, passando pela tecnologia, pela turbinagem das vendas. A gente hoje vai ter uma conversa bastante eclética. Então, aqui do meu lado tem o Carlos Busch, da Bicorp, tem o Bruno Rocha, que é da TCS, a sigla para Tata Consultancy Services, e, por fim, Michel de Amorim, da Drummond Advisors. A gente tem aqui mercados diferentes. O nosso querido Carlos, ele trabalha com educação e também vendas. Temos aqui a TCS é muito mais focada em TI, em tecnologia, e por fim a internacionalização dos negócios aqui com a Drummond, do Michel. Mas a gente tem aqui um mix interessante, porque vocês todos estão atuando em prol do crescimento das empresas. Eu acho que aqui tem um grande ponto de convergência. Eu vou começar falando com o Carlos. Você fez 10 MBAs. É um investimento de tempo e dinheiro, talvez mais dinheiro do que tempo, como você falou. Como é que a educação entra dentro desse teu projeto que é a Bicorp? Perfeito. Em primeiro lugar, prazer estar com vocês aqui, né? A educação é mais uma das alavancas, né? Internacionalização é uma alavanca para crescer, tecnologia, inovação, né? Negócios. Quando eu desenhei, né, a tese da Bicorp, eu entendi que existia uma tríade muito irrelevante hoje para o mundo de negócios e que, de certa forma, a gente é carente, né? Carente de unir no mesmo ambiente educação tradicional, ou seja, quem pensa nos melhores modelos replicáveis, né? E é disso que eu busquei, né, nesse mundo, pelo trabalho que eu tinha antes. Só que quando eu juntei essa premissa, que poucos talvez investem, com a premissa do repertório real, ou seja, a experiência conta muito, e o pilar da inovação, eu entendi que isso poderia gerar o que eu chamo de business think tank, né? Então, o empresário hoje que ele não busca frameworks replicáveis, ou que não tenha repertório de quem já fez, ou que não olhe para a inovação como deveria, ele tem um lado da companhia dele que ele não está utilizando dessa alavanca para gerar mais resultado, né? E, obviamente, o meu trabalho ele é focado em gerar mais resultado. A gente fala vendas, que é a maneira mais fácil de mensurar isso, né? Mas muitas vezes é o equity, muitas vezes é a produtividade, né? E o teu negócio, então, é inovação, mas inovação está na veia da TCS, né? Se você não vender a inovação, você não consegue entrar hoje no mercado. Hoje, qual que é o principal produto? É inteligência artificial? Não, eu acho que a TCS é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia e a gente tem um espectro muito grande de produtos e serviços, né? Mas inovação, eu entendo que passa por tudo isso. Pode estar falando de cibersegurança, você pode estar falando de transformação de processos, pode estar falando de implementação de RP, não importa a área, a visão que você tem que aportar inovação nos seus clientes, ela é o ponto de partida, né? Toda grande empresa que contrata um player global como a TCS como parceiro tem uma expectativa que a gente contribua com o seu processo de inovação. Isso passa por uma caminhada longa, em que a gente vai gradualmente conhecendo mais o negócio do cliente e vamos trabalhando junto para que a gente consiga levar o patamar de performance dessa companhia ao que é o limiar do que acontece no mundo. Nesse contexto aí, a TCS tem um investimento que ela recentemente anunciou, 50 milhões dentro do INSPER. A gente tem um espaço inteiro, onde a gente vai ter o nosso PaySport, onde a gente, na conexão que a gente tem com o mundo acadêmico, startups, os laboratórios de pesquisa da empresa,
A ambição é trazer para o país o que acontece de inovação no mundo e ajudar os nossos clientes a estarem nesse patamar. Quer dizer, inovação e educação juntas também, né? Agora, isso tudo, para você ter inovação e para você investir em educação, precisa ter uma mudança de mentalidade, né? Precisa ter, a cabeça precisa mudar, e esse também é teu negócio, né? Porque quando alguém vai internacionalizar o negócio, precisa entender esse novo meio ambiente e se adaptar, né? Agora, a tua formação é contabilidade, não é isso, Michel? Isso. A gente tem aqui no Brasil um tipo de contabilidade e lá nos Estados Unidos o US GAAP, que é totalmente diferente. Conta pra gente quais são essas diferenças antes da gente falar de internacionalização propriamente dita. Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. É muito interessante esse conceito e a visão da contabilidade Brasil e a contabilidade nos Estados Unidos, né? No Brasil, muitas vezes se vê o contador como uma figura obrigatória ali para cumprir as exigências fiscais, para cumprir, para manter a empresa em compliance. Eu tenho um amigo que diz que é um mal necessário. É um mal necessário. E nos Estados Unidos, a contabilidade ela é utilizada como uma ferramenta de planejamento, como uma ferramenta de gestão, né? E é muito interessante porque, no ponto de vista fiscal, do lado americano, você tem muito a questão da boa-fé, né? Parte-se do pressuposto que a empresa tem livros contábeis em dia, prontos para serem auditados. Ela não presta conta a cada transação, como a gente vê em diversos lugares do mundo, né? Então, a fatura é um documento interno da empresa, não é um documento fiscal. Então, são mudanças de paradigma, né? Onde a gente vai focar muitas vezes em transação, suporte de transações, e aí você precisa estar pronto para quando você tiver que prestar conta, versus um cenário onde você, a cada transação, presta conta, né? É isso que a gente observa no dia a dia. Então, essa mudança de paradigma, onde muitas vezes o empresário que está olhando para o mercado americano, ele está preocupado com problemas trabalhistas, ele está preocupado com questões que são a realidade dele no país de origem, né? Não só Brasil, enquanto a gente olha no mercado americano, ele tem que estar focado com planejamento, com vendas, com qual é o plano de negócio dele para atuar no mercado americano, extremamente competitivo, o maior mercado consumidor do mundo, mas também, enfim, nível de competição extremamente elevado e de exigência desse mercado. Então ele precisa estar pronto para trabalhar com políticas de retorno de mercadoria, ele precisa estar pronto para dar desconto para os clientes caso a entrega final tenha tido algum problema. Então, essa mudança de mentalidade para atuar no mercado americano, e isso parte também, né, desde a contabilidade, desde a parte fiscal, o entendimento das regras, que as regras nos Estados Unidos são usadas a favor do empresário, a favor de quem conhece as regras, né? Então, o planejamento tributário é esperado que a empresa, que o empresário tenha o seu nível de planejamento tributário. Enquanto muitas vezes, né, no Brasil ou em outros lugares, você fala que está fazendo planejamento tributário, parece que você está querendo fazer alguma coisa errada. E não é, de fato, a realidade nos Estados Unidos. Em muitas reuniões, empresários vão para as reuniões com o seu advogado e o seu contador, né? O que a gente chama de CPA, o Certified Public Accountant nos Estados Unidos. Eu passei aí por um período duro para conseguir essa licença, uma licença bem puxada, mas que realmente é um carimbo muito importante no mercado americano. Agora, quando você fala, por exemplo, dessa competitividade que tem nos Estados Unidos, isso acontece também entre os estudantes, né? Você que estudou lá fora, acho que você fez Harvard, entre outras, né? Como é que é essa competitividade? Porque eu tenho uma história interessante do Stephen Kenneth, professor da USP, um economista e contador muito famoso. Ele diz que ele foi um dos primeiros a fazer MBA em Harvard, acho que 68 ou 69. E daí ele demorou muito para falar com o orientador, se sentindo muito pressionado e tal. E até que ele finalmente vai falar e ele disse, olha, eu estou aqui para pedir ajuda, porque é uma pressão muito grande, todo mundo muito competitivo. Daí ele falou assim, você sabe que você de todos é o melhor em termos de resistir à pressão. Ele falou, por quê? Porque você é o último da classe a vir falar comigo. Quer dizer, que ele achando que estava muito pressionado, e na verdade ele foi o último a falar com o orientador, né? Como é que você vê essa competitividade na academia e se isso aconteceu com você também? Na verdade, é interessante a academia porque eu fiz algumas especializações no viés mais acadêmico e muitas no viés profissional. Todas no âmbito acadêmico, mas os colegas eram de
tinham proficiências diferentes, né? E em ambos os casos, eu vejo que nós, brasileiros, em primeiro lugar, que a competição ela é muito explícita, né? Ou seja, eu vou ser melhor que você, eu sou melhor que você, não existe um jogo político. Não, é direto. Eu sou melhor que você, eu vou ganhar a sua vaga, eu vou vender mais que você. Então eles trazem uma carga que para nós é meio que, tipo, a gente já parece que não é amigo de ninguém, né? E pelo contrário, ele simplesmente está dizendo, eu estou aqui para ser o melhor e não estou aqui para brincar. O que eu vejo que é uma desvantagem que a gente tem, que eu vou pegar um pouco do gancho, o que o Michel trouxe, que é, a gente às vezes vai com muita premissa de como não errar. E eles vão muito com a premissa de, independente do erro, eu quero ver o acerto. Então, o benefício, o estudante, principalmente o americano, né, o europeu não é tanto assim, mas o americano é mais, ele está muito mais olhando de como ter mais resultado. Nós somos muito mais preocupados em como fazer as coisas certas. Então, a gente vai muito mais seguindo regra, porque parece que a gente é desde pequeno, tipo, não erra que tu vai ser punido e tal, e eles estão muito mais propositivos em ter a ideia de trazer o diferente, né? Quebrar o paradigma. E isso faz com que a gente saia em desvantagem, por um lado, né, o lado de não ver certas oportunidades, mas tem um outro lado que a gente é muito mais resiliente por isso, né? Então a gente suporta mais, pegando o mesmo gancho que tu trouxe, né, a gente suporta mais o ambiente hostil, porque a gente, de certa forma, vive um pouco mais isso do que eles, mas a gente, muitas vezes, com essa força, a gente deixa de ver oportunidade exatamente porque a gente não foi educado a ver elas, né? E a gente não está acostumado também com essa mentalidade de dizer na cara, eu sou melhor do que você, né? E na cara, literalmente. E Bruno, você vem de uma empresa que foi fundada na Índia. Como é que é a mentalidade dessa corporação que está presente no mundo inteiro, mas tem uma origem que é diferente do que a gente conhece? O Grupo Tata, ele é de 1868, né? Ele é 70 anos mais antigo que a própria Índia. E quando ele foi fundado, era uma visão que o principal stakeholder dela era a sociedade, né? Ele tinha uma visão de, poxa, a Índia um dia vai ser independente, a gente tem que construir aqui as nossas empresas. Então, funda, né, a primeira siderúrgica, a primeira cadeia de hotéis, e vai crescendo até se tornar o maior grupo da Índia. Hoje, quase 5% do PIB da Índia é o Grupo Tata, com mais de 140 empresas em todos os setores, né? E é uma outra filosofia. Eu acho que hoje existe quando eu comecei a ter minha carreira era pior, mas toda uma análise que a academia, que as empresas fazem, sempre a partir da Europa, no centro do mundo, Estados Unidos, é uma visão muito ali. E metade do PIB é a Ásia. É o que acontece na China, na Índia, Coreia e mais Japão. Então, é um mundo que hoje é mais da metade do PIB, é um mundo que é mais da metade da população, metade do planeta, que cresce a taxas muito altas. A Índia, esse ano, vai crescer 6%. O maior crescimento do mundo vai ser a Índia. Então, é uma revolução relevante e feito a partir de outros paradigmas que não os que a gente está acostumado. Então, acho que a empresa é muito gentil, acho que a cultura indiana é uma cultura que, quando você fala de serviço, ela está muito relacionada a isso, né? A cultura do serviço faz parte da cultura da organização e isso acho que capacita a gente a atender da melhor forma possível os clientes que a gente tem, né? É uma visão, tanto então, do que a gente traz para a sociedade, como eles enxergam isso é relevante, é uma visão de inclusão, então uma empresa que forma a maior parte dos seus talentos, né, investe em pessoas, e também uma visão de serviço, né? Como a gente pode atender melhor esse cliente, isso é uma obsessão. E eu acho que no final do dia, os maiores clientes do mundo valorizam muito isso, porque eles precisam de empresas que entendam seus negócios e que possam ali ajudá-las a mover-se para um outro patamar de performance. Qual é a correlação entre a cultura indiana e essa habilidade de fazer programação no computador? Então, tem muitas raízes, muitos elementos, né? Quem conhece um pouco, né, a história da matemática entende que uma das maiores revoluções foi o zero. O zero ele aparece na Índia. E o impacto dele em toda... O conceito de zero é originário da Índia. É originário da Índia. E tem matemáticos famosos, muitos matemáticos relevantes, toda uma história, né, na matemática. Então, e também uma cultura que valoriza muito a educação, né? Você vai progredir à medida que você se educa. Tão menos relevante talvez sejam os recursos do que talvez seja a sua vontade de aprender e se desenvolver. Então, o número de doutores e mestres na Índia é enorme. Então, isso é um elemento de base. Outro, uma visão de futuro,
né? A TCS tem um papel fundamental na construção da indústria na tecnologia na Índia. Hoje você pode escolher a empresa global, ela vai ter uma grande operação na Índia. Não vai ter nenhuma relevante que não tenha, né, em tecnologia. Então é uma construção de talentos, né? Falo muito isso na Tata. A gente não pode ganhar um novo contrato e a ideia é vamos trazer todo mundo do mercado. Não, a ideia é formar talentos. Então a TCS tem um investimento grande, né, em Londrina, focado, né, no que a gente vai chamar de underprivileged communities, em que a gente forma jovens em tecnologia, aumenta a inclusão e aumenta o número de profissionais que daí a 8 anos estão falando inglês, trabalhando em projetos complexos, envolvendo tecnologia, soluções do cliente. Então, esse modelo é, na verdade, um modelo indiano, né? Como é que um país como a Índia construiu o maior pool de talentos no mundo, né? A TCS é um pouco essa história. Quando a gente pensa um pouco, fazendo um paralelo com a China, né, talvez no começo você pensasse, poxa, a mão de obra é barato. Hoje não. O know-how, a expertise de muita coisa está na China. O mesmo raciocínio você pode rebater para a Índia. Talvez no começo fosse o custo. Hoje, quase tudo em tecnologia vai ter um grande expertise na China. Essa especialização é um grande aprendizado para nós, né? Porque tu vê, a China hoje ela se destaca mais pela especialização, né? O próprio presidente da Apple estava falando isso, né? Que a produção na China não é mais por custo, mas sim por especialidade. E eu não sei a proporção, mas eu sei que é tipo assim, 2 dígitos alto comparado ao Brasil, o que forma de pessoal em STEAM, né? Ciência, tecnologia, enfim, matemática na Índia versus o Brasil, mas tipo, o que só uma cidade da Índia forma de engenheiro de computação, o Brasil acho que leva 10 anos. O único exportador líquido relevante, né, de tecnologia no mundo é a Índia. Quase todo país exporta, importa, mas mais ou menos equilibra. Tem alguns relevantes, né, Vietnã exporta, mas em volume é a Índia. Para o mercado americano, para a Europa. Então, esse é o contexto. Aqui no Brasil, nas operações, a gente exporta também para os Estados Unidos e Europa, mas o volume maior é a Índia, que foca em educação, em STEM, e é isso que eu acho que é a grande contribuição que a gente traz para o nosso país, né? É trabalhar o que a gente pode ajudar a desenvolver essa mão de obra. Porque também, se você olha de uma forma geral, a escassez, ainda que tem AI, né? A AI talvez reduza o crescimento, mas a demanda de tecnologia, ela continua crescendo. Então, é esse aporte que a gente enxerga. Temos aqui um exemplo, que é o Michel, que começou em Boston, no norte dos Estados Unidos, e agora está em Miami, que é no sul, culturas completamente diferentes. Um estado, Massachusetts, influenciado pela cultura Quaker, pelos primeiros imigrantes americanos, e agora você está dentro de um caldeirão cultural no qual temos aí uma mistura de latinos, de americanos, e boa parte desses latinos de Cuba e do Brasil. Como é que foi essa adaptação de um lado para o outro? Bem, é muito interessante porque a Drummond nasceu há 15 anos atrás em Boston, e muito pela identificação dos sócios ali. A gente trabalhava com grandes consultorias, grandes empresas, e a gente viu uma necessidade do pequeno e do médio empresário ali, que atuava com transações internacionais ou tinha raízes no Brasil ou em outros países, né? Então, em Massachusetts, quem conhece, tem uma comunidade brasileira muito forte, empreendedora, muito batalhadora, e esses empresários, aquelas empresas que eram pequenininhas, que começaram ali como um meio de subsistência, cresceram e eles começaram a ter funcionários, a ter, né, um programa de benefícios, um nível de complexidade, né, de demonstrações financeiras. Então, eles precisavam de um suporte que muitas vezes aquele prestador de serviço que eles usavam não conseguia mais atender. Então, esses empresários eles foram graduando e consumindo um nível de produto um pouco mais sofisticado. E então a gente identificou essa oportunidade, começou a atuar com esse empresário. Então saímos das grandes Big Four, né, das grandes empresas de consultoria com carimbo de mercado, e começamos a apostar nesse crescimento do pequeno e médio empresário. E naturalmente, ao longo dos últimos anos, observamos aí uma demanda crescente de empresários brasileiros, famílias brasileiras internacionalizando capital e enfim, seus negócios para a Flórida. Pela questão da proximidade, pela questão cultural, diversos aspectos da língua. Então,
foi onde a gente, em 2013, iniciou a operação na Flórida, em Miami. E hoje, Flórida é o mercado mais relevante nosso. O escritório de Miami é o escritório onde a gente recebe mais clientes. Hoje a Drummond conta com mais de 300 colaboradores, grande parte desses colaboradores no Brasil. Então, fazendo um pouco aqui do gancho que o Bruno comentou, né? O nosso programa, pela dificuldade de contratar no mercado americano profissionais com a capacidade de, não só da língua, mas também de conhecimento de mercado brasileiro, porque muitos dos nossos clientes, eles estão nos Estados Unidos e continuam com negócios no Brasil, continuam com recursos no Brasil. Então, esse entendimento dos dois países é muito relevante para que o cliente possa se sentir confortável com aquele movimento que ele está fazendo de expansão internacional. Então, hoje, 90% da nossa equipe é de brasileiros, muitos desses já residem nos Estados Unidos há anos, outros continuam no Brasil e passam por um programa de treinamento extensivo, e a gente já conseguiu formar contadores certificados, advogados certificados nos Estados Unidos que passaram por esse treinamento interno. Então, é quase, a gente chama de Drummond University, né? Aquela coisa assim, ele passa por um treinamento intensivo para que ele seja capacitado a atuar no mercado americano. E muitas vezes esse é um dilema, porque quando você está lidando com um cliente americano, ele fala assim, pô, mas a pessoa que está me atendendo está no Brasil, essa pessoa é capacitada. E aí muitas vezes a gente brinca, olha, essa pessoa no Brasil já preparou mais de milhares de declarações de imposto de renda nos Estados Unidos, ou já atendeu empresa de capital aberta nos Estados Unidos, né? Então, é um pouco do que a gente observa, mas essa questão cultural, como no Brasil, né? Você fazer negócio em São Paulo é diferente de fazer negócio no Rio de Janeiro, é diferente de fazer negócio no Nordeste, em Porto Alegre, dos Estados Unidos também. Então, você precisa entender um pouco, né, o seu público-alvo. Obviamente, isso é muito relevante na parte de vendas. Carlos pode comentar um pouco mais do que eu sobre isso. É você conseguir ler ali o perfil do seu cliente ou daquela pessoa que você está interagindo para que você possa fazer uma adaptação, né, àquela transação e àquele público-alvo, né? Então, a gente tem clientes em Nova York. É um perfil diferente, né, do que, por exemplo, você vai atender um cliente no Texas ou atender um cliente em Miami. Então, é muito interessante essa questão cultural, geográfica nos Estados Unidos, porque, de fato, você precisa se adaptar para você ter sucesso no mercado americano. Bom, já que você jogou esse gancho aí, vamos falar um pouco da questão da venda. O que você acha que motiva mais um vendedor hoje aqui no Brasil? Porque a gente está falando de uma cultura que durante muito tempo colocou o vendedor para baixo. Naquela situação do tipo, não deu certo em nada, foi ser vendedor. Só que a venda é justamente o coração de uma empresa. Talvez seja a coisa mais importante dentro de uma corporação. Como é que você faz para motivar esse sujeito que precisa vender? O vendedor, ele foi por muito tempo associado com aquele vendedor de snake oil dos Estados Unidos, né? O falante, né? Na verdade, vendas, se a gente for analisar, eu estava esse final de semana lendo um artigo americano que estava falando a capacidade que os grandes líderes das maiores empresas do mundo têm de vendas, né? Se a gente olhar, os maiores líderes das empresas, eles são profissionais que eles têm vários elementos que são relevantes associados a vendas, né? E vendas não tem a ver com a fala em si, tem a ver com entender muito mais como te servir. Tá pegando muito o gancho, está falando da Índia, né? Ou seja, se eu sou mais interessante a você do que interesseiro, a chance de você querer me comprar é muito mais importante do que eu querer te vender. Então, como é que a gente motiva os times de venda das companhias tal? Não é só com remuneração, né? Existe uma sensação de que simplesmente só bonificar as pessoas por dinheiro faz elas venderem mais. É comprovado que não. Reconhecimento, por exemplo, é uma das variáveis mais relevantes. Mas, acima de tudo, hoje, até para as novas gerações, quase 70% da geração atuante hoje já é geração Z, né, no mundo de vendas, tem a ver com propósito e direção. Ou seja, a minha empresa, o que ela vai entregar de benefício? Por que ela existe? Se eu conseguir ter isso muito claro, eu vou conectar com as pessoas internamente que queiram fazer parte daquilo. Porque aquilo que a gente acredita, muito mais eu vou estar propenso a gerar valor, né? Agora, olhando para o outro viés, não o viés de quem vende, mas sim de quem organiza vendas, de quem gerencia vendas. Por muitos anos, a gente, talvez por falta de conhecimento, as pessoas acreditam que a melhor maneira de gerenciar vendas é cobrar vendas. E a gente tem por vários elementos, vários estudos que mostram que cobrar vendas não é o melhor caminho. Porque cobrar venda funciona quando a empresa é muito grande. Por exemplo, se eu tenho 400 vendedores e eu só cobrar venda, e qual é a contra-ameaça, né? Adulto é aquela história, eu te motivo dando ou tirando. Dando, o cara vendendo mais ganha mais comissões, mas não vendendo ele vai perder o emprego. Então, muitas das vezes a gente acaba motivando as pessoas pela perda. Agora, se eu cobrar trabalho de você, ou seja, eu defini um sistema de como vender e eu cobro de você trabalho,
a chance de êxito das empresas quase duplica. Porque a venda, muitas vezes, ela não acontece no prazo que eu gostaria, mas se eu atender ela da maneira adequada, ela vai acontecer. Então, o grande conflito de quem lidera é deixar de cobrar venda, obviamente que a venda é o combustível da nossa empresa, né? Mas sim cobrar trabalho. E a maioria não faz isso porque não entende método de vendas, né? Se eu vou pegar uma empresa, por exemplo, como uma TCL, imagina, milhares de vendedores no mundo, 600 mil pessoas, se eles não tiverem um método, não tem como ter previsibilidade que é exigida, né? Porque tu não pode nem oscilar muito na previsibilidade de vendas que vai ter, né? E por isso que o método acaba se tornando mais importante, né? Isso que você está falando me lembra muito uma história que o falecido senador Antônio Carlos Magalhães me falou uma vez. Ele disse que havia 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que queriam dinheiro, as pessoas que queriam poder e as pessoas que queriam prestígio. E você não podia dar dinheiro para quem queria poder, poder para quem queria prestígio, prestígio para quem queria dinheiro. Basicamente isso, né? Você tem que entender qual é a motivação da pessoa. E dentro de uma redação, isso acontece de uma maneira um pouco diferente. Porque a estrutura de uma redação é extremamente militarizada, porque você tem as posições de comando e as chefias têm as suas tropas embaixo. Então, você está sempre naquela situação do tipo, você manda, recebe a tarefa, refaz, faz de novo, orienta, mas basicamente tem 2 tipos de jornalista. Aquele jornalista que precisa apanhar e aquele que precisa de afago. Quando eu falo apanhar... Não entendo, a pressão, maneira, uma cobrança, pressão, né? Sem dúvida. E tem outros que você tem que ir com cuidado, senão a coisa não funciona. E é interessante, de novo, você descobrir o que motiva a pessoa. Vou fazer um complemento, né? Pegando Nova York, talvez uma das principais cidades no mundo em termos de movimentação do capitalismo, né? Varejo, etc. É inclusive um grande centro do varejo no mundo. Se eu pegar as 4 empresas que mais vendem por metro quadrado em Nova York, 3 delas não pagam comissão. Eu defendo comissão, antes que alguém entenda errado, né? Porque eu acho muito difícil, mas pensa, a que mais vende é Apple, segunda é Tiffany, terceira é Lululemon, quarta é Warby Parker. Dessas 4 marcas que mais vendem por metro quadrado, de todo o varejo americano, só a Tiffany paga comissionamento por venda. As outras 3 não pagam, porque ela tem a seguinte defesa. Elas pagam variável por performance, mas que performance? Atendimento. Apple, Lululemon e Warby Parker pagam por como você atende o cliente, e não o reflexo do atendimento. Então, se você atende bem, você vai ganhar o variável. Porque eles têm a premissa que, atendendo bem, a venda vai ser uma consequência. Se eu te pagar só pela venda, invariavelmente eu vou ter situações que eu não vou atender da maneira que deveria porque eu só quero a venda. E quanto mais perto que você tem entre menor prazo mais meta, você mais vai perder o uso do método de como chegar lá. Então, eles trabalham num modelo invertido. Das 4 que mais vendem, 3 não pagam comissionamento. E a gente mencionou a Lululemon, que é um case muito interessante, até porque a abordagem é diferente. Conta pra gente. A Lululemon ela tem várias camadas, né? Ela teve o maior IPO da história do varejo americano, né? Eu não vou dizer o número exato, mas se eu não me engano, é mais de 40 vezes EBITDA. Olha que loucura, né? É uma empresa canadense. E onde foi o diferencial deles? A abordagem de mercado, eles defendem teses, né? Eles defendem públicos, eles abriram loja não onde tinha maior densidade econômica para vender, e sim onde tinha maior densidade de atitudes, ou seja, pessoas que corroboravam com a mesma visão. Então eles provocaram muito varejo. Então um exemplo simples, você está numa loja da Lululemon, vai provar uma roupa, no que você entra no provador, obviamente o vendedor ali fez o atendimento, perguntou seu nome, quando você sai o seu nome está escrito na porta. De forma que qualquer funcionário que passar, ele tem a obrigação de contato visual com você e chamar você pelo nome. Se você olhar uma Apple, você entra numa loja da Apple, ninguém vem te abordar. Mas sempre alguém vai ter um visual e vai fazer um sinal que te viu entrar na loja. Este visual, eu me senti útil e estou livre. Estou sem pressão. A pior coisa é você entrar num lugar que ninguém te olha. Então eles resolvem a questão, ou seja, te vi, fique à vontade. Diferente de você entrar na loja, tem aquela fila de vendedor, né, para grudar em você. A questão do nome na venda é muito interessante, né? Eu li um livro uma vez chamado Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. E ele, quando deixou de ser chefe, ele passou muito tempo estudando o negócio relacionado a comida e restaurantes. E uma das coisas que ele fez foi justamente ir para um curso no qual se formava gestores. E a primeira aula que ele teve era um sujeito que falava assim, qual é o nosso propósito no mundo dos restaurantes?
Aí cada um falou proporcionar uma experiência gastronômica, outro falou nós temos que surpreender o cliente, daí ele falou nada disso. A nossa principal missão é vender bebidas alcoólicas a preços altos. E daí, como se fazia isso? Daí ele usou o exemplo do restaurante que ele gerenciava, que era o Daniel, lá em Nova York. Ele dizia que a pessoa chegava, ela tinha uma reserva, então a pessoa falava assim, pois não, o senhor tem uma reserva, qual é o seu nome? Então, meu nome é Bruno Rocha. E daí eu falei assim, pois não, Mr. Rocha, por favor, sente-se ali, nós estamos preparando a sua mesa, e você ia sentar ali. Nesses 3 minutos, eles aproveitavam para vender um coquetel ali de chegada, mas era o tempo necessário para contar para todo mundo que estava na sua cadeia que o seu nome era Mr. Rocha. A partir de então é Mr. Rocha do começo ao final, e pelas estatísticas deles, eles vendiam 50% mais bebida, no caso vinhos caros, do que aqueles que não eram tratados pelo nome. Então isso é impressionante como, de fato, a personalização funciona demais, né? E no teu negócio de tecnologia, qual é o segredo para vender mais? Então, eu vou pegar, tem dois exemplos que eu vou pegar. Primeiro, eu concordo com o Carlos, que colocou de forma bem clara. Eu acho que cobrar meta, o gestor cobra, mas e principalmente de vendas, né? Às vezes, se ele só cobra meta, eu tenho dúvidas se ele sabe exatamente o que o vendedor tem que fazer para vender. É fácil colocar meta, mas você não disse para ele como ele faz. A venda, ela tem muitas etapas, tem um processo. Então, eu acho que faz muito mais sentido você cobrar o processo, explicar porque você está guiando o seu vendedor. Né? Você não relegou a venda e você nem sabe o que está acontecendo, você só olha a meta. Então, a pergunta sempre fica, será que ele sabe o que eu tenho que fazer? Então, à medida que você cria um processo, você ajuda, você é parte do time comercial. Né? O líder, ele é, na verdade, o líder da venda. Então, é algo que você não relega. E aí na TCS eu tenho um exemplo muito legal quando eu entrei na companhia. Na época, entrei em 2011, eu estou 14 anos na Tata. Tinha recebido a visita do Chandra Sekhar. Chandra Sekhar era, na época, o CEO da TCS Global. E hoje ele é o chairman do grupo Tata. E a empresa, não me lembro a data, qual era a receita em 2011, mas o Brasil era 0,1%. E não era nada. E ele pegou 2 dias no Brasil. Vinha todo ano. Às vezes mais de uma vez por ano, 2, 3 dias. Os 2 dias ele passava no cliente, ia de cliente em cliente, batia a porta, ia lá, conversava com... Então eu ficava pensando, poxa, se o Brasil, que era pequeno, tinha o mundo inteiro para visitar, né? Então ele passava a maior parte do tempo, em percentual, muito mais da metade, mas no cliente. E eu acho que isso é um exemplo, né? Porque a turma pensa, poxa, se ele veio e está o tempo todo no cliente, por que eu não vou estar? Então, no final do dia, passa pela ideia de que liderança é dar o exemplo, é mostrar o caminho. E quando você, como líder, entende isso, aí tem 2 elementos. Primeiro, você dá o exemplo. Segundo, você dá o método. Aí a meta, ela vem, mas eu acho que é em terceiro plano. Mas você tem produtos e serviços que são proprietários e que têm, digamos, um apelo diferente da concorrência. Não, eu entendo que a TCS é muito agnóstica com relação à tecnologia. Eu posso usar qualquer tecnologia. Eu sou parceiro Prime de quase todas as principais casas de solução que operam. Então, o meu ponto de partida é qual é a necessidade do cliente. Eu não estou interessado em vender nada. Qual é o quebra-cabeça que eu vou montar para aquele cliente? A minha principal preocupação é qual é o problema dele. E que experiências eu tenho que eu posso ajudá-lo a executar uma solução que vai resolver aquele problema da forma mais eficiente possível. E se vai ser com a solução A, B, C, ou interna, ou não vai ser um processo manual, mais direto, aí vai ser uma avaliação local. Ou se ele vai ter que comprar uma startup, ou se eu tenho alguma das tantas parcerias com alguma solução que acha. Então, assim, eu não tenho nenhuma expectativa de vender algo específico. A minha expectativa é resolver o problema dele. Então, no processo comercial,
especialmente na Tata, 98% da venda, 98% de um ano, é de quem já era meu cliente no ano anterior. Então, o objetivo da companhia principal é caminhar junto essa jornada com o cliente e crescer dentro dele e junto com ele. Então, a gente entende que a gente consegue aportar inovação à medida em que eu conheço o negócio do cliente. Né? Não posso ter a ambição de chegar numa empresa de sucesso gigantesca com a expectativa de eu sei qual é o seu problema e qual é a solução e que isso vai ter êxito. Num grupo que está lá, de pessoas também muito capacitadas, que está operando naquilo há 30 anos. Né? Então, é um pouco o modelo da Tata, que é bastante humilde nesse aspecto, de primeiro eu vou entender esse negócio, eu vou caminhar com esse cliente e à medida que o tempo passa, eu vou trazendo novas soluções. Eu vou ajudando ele nessa jornada de inovação. E aí ele vai me ter como um parceiro que está ali para que ele se torne mais competitivo, ter menos custo, ter mais receita, clientes mais fiéis no longo prazo. E muitas vezes você usa esse benchmarking interno para procurar soluções que foram utilizadas e que podem ser adaptadas também. Então, eu falei um pouco do PaySport, que é o espaço que a gente vai ter dentro do INSPER. Né? Lá vai aterrissar o que a gente já faz há bastante tempo. Então, a empresa é dividida por verticais de negócio, elas são até mais fortes do que a matriz país. Então, um cliente meu de Life Science, vou dar um exemplo, podia falar de Energy Resource ou qualquer outra torre, banco, seguradoras, ele vai trabalhar com um grupo de profissionais que atende as maiores empresas de Life Science no mundo, as 8 das 10 maiores, por exemplo. Então, ele tem o aporte de conhecimento de uma empresa global, com uma grande experiência no negócio dele, na sua cadeia de suprimentos, né? Tudo começa com a sua cadeia de transformação, todos os elementos que ele tem, desde o início até a entrega final para o seu cliente. Então, naquela cadeia toda, quais são as soluções, quais são os principais problemas, qual é o momento daquele cliente, qual o desafio que ele tem em determinado mercado. Né? Então, essa visão, esse entendimento, a partir dali a gente fala, poxa, a gente tem uma solução de precificação para retail, né? Que acho que se encaixa. Tem uma solução da Tata, tem outras soluções de mercado, essa seria boa por isso, as outras soluções de mercado têm essa e aquela vantagem, qual você quer? Né? Ele pode escolher de mercado uma da Tata. A gente vai implementar qualquer uma. Mas o mais importante é a gente trabalhar dentro do negócio dele, ajudando ele a inovar. Então, ele passa de uma situação em que ele trabalha com o time dele de inovação e planejamento para trabalhar com todo o corpo da Tata, né? Que aporta conhecimento. Só em Pune, a gente tem 6 mil cientistas desenvolvedores. Então, é o time de inovação que tem na cidade de Pune. É o maior nosso, não é o único. Então, é esse o apoio que uma grande organização busca e que a TCS aporta. É muito interessante porque, geralmente, o momento da venda é aquele onde tem a maior adrenalina e ansiedade. Só que é justamente quando você tem que entender o problema e ter o sangue frio necessário para ter um pouco de discernimento e encontrar a melhor solução. É interessante porque muitas pessoas vão no afã de fechar a venda e acabam fazendo expectativa e experiência. Se eles não entenderem a expectativa, ele não consegue entregar boa experiência. E muita gente está tão preocupada em gerar experiência que muitas vezes não consegue. E aqui a gente tem um caso que é um pouco diferente, porque se você não fizer um bom trabalho, o cliente vai ter que sair do país, ou não vai poder entrar naquele país. Então explica para a gente como é que esse cliente chega até você, ou se você chega até ele, como é que é o processo de venda da Drummond? É interessante porque muitas vezes o cliente chega até a Drummond sem saber exatamente o que ele quer. Ele tem muitas vezes uma dor no negócio de crescimento, ou ele tem uma dor pessoal, enfim, e aí ele quer passar por um processo de migração, ele teve um trauma, questões de segurança pública, quer que seja. A gente lida com os dois perfis, né? O empresário que decidiu imigrar e ele quer morar nos Estados Unidos, ele quer empreender nos Estados Unidos e lidamos com as empresas, pequenas, médias e grandes, que precisam internacionalizar por uma questão de sobrevivência ou de expansão. A dor do crescimento, muitas vezes o Brasil ficou pequeno para aquela empresa e ela precisa internacionalizar. E a gente lida com muitas empresas de tecnologia que já nascem com viés global.
E aí não estar nos Estados Unidos ou não vender para os Estados Unidos é um sinal de fracasso. Então, muitas vezes essas empresas chegam até a gente com uma demanda. Olha, eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos. Olha, abrir uma empresa nos Estados Unidos é um processo muito, muito simples, é questão de horas. Ali a gente inicia, alguns dias essa empresa já está pronta. Agora, vamos falar um pouquinho de quem serão os sócios da empresa. Qual a consequência de ter uma empresa nos Estados Unidos? E aí a gente começa a provocar o cliente, porque é uma venda técnica, né? Então, às vezes ele não sabe o que ele não sabe, e ele não sabe nem fazer as perguntas. Então a gente precisa ir, é um pouco como, a gente brinca um pouco como médico, que ele vai sentindo o diagnóstico do cliente ali, onde está doendo? Ah, tem uma dor aqui, tem uma dor aqui. E no final ele entrega a receita. Isso é um pouco do que o cliente espera da gente, né? Então, muitas vezes eles chegam para a gente sem saber o estado que ele quer residir. Tudo bem, você está trazendo, ou que vai trazer a sua empresa. Você vai trazer a sua empresa para a Flórida, mas a sua empresa de biotecnologia, por que você não está olhando Massachusetts? E aí ele fica com aquela questão assim, ou seja, muitas vezes ele não fez ainda o dever de casa. E a gente vai voltar e falar, olha, eu recomendo que você comece com um plano de negócio. Então a gente faz um mapeamento, faz esse business plan, que vai ser necessário para o processo migratório. Então é o ponto de partida. Então normalmente a gente sugere, olha, plano de negócio, planejamento tributário. Tá? E em paralelo, todo o plano imigratório para aquele cliente. Qual o tipo de visto vai ser o melhor para ele, como que ele vai se adequar. Então, isso faz parte de um pacote. A abertura da empresa ela é uma consequência dessas primeiras etapas, né? E aí entra toda a manutenção contábil, tributária, da estrutura, jurídico, contratos, registro de marca. Muita gente, eu já tenho a marca registrada no Brasil, vou começar nos Estados Unidos, não preciso registrar minha marca, até receber um processo judicial, uma notificação judicial falando que há um conflito no mercado americano. Então, é o maior mercado consumidor do mundo, também é o maior mercado em termos de processos judiciais no mundo. Então, você precisa estar muito bem calçado com, né, advogados qualificados para proteger, de fato, qualquer litígio nos Estados Unidos, que é muito caro, né, de qualquer forma. Então, é muito da analogia que o Bruno trouxe, assim, não é necessariamente entrar com um pacote pronto. Você precisa customizar, não tem... É uma venda muito particular, principalmente quando você está lidando com famílias ou com empresas com necessidades muito específicas. Então, muitas vezes aquela empresa já tem uma estrutura de holding, já tem operações fora, e aí a gente tem que lidar com temas de preço de transferência, porque agora as empresas começam a operar entre si, né? E essa é uma dor de grandes empresas, muita gente acha que só as empresas de bilhões de dólares têm esse problema. Não, empresa pequena e média que transaciona entre múltiplos países, ela também precisa se preocupar com as regras de preço de transferência. Então a gente tem um departamento específico para olhar esse tipo de questão. E aí muitas vezes você vai lidar com um prestador de serviço do Brasil, um prestador de serviço dos Estados Unidos, eles não conhecem a regra de um de outro, então cada um está olhando a sua ponta. Então é aí que a gente consegue trazer uma visão global para assessorar esse cliente que está, porque é um projeto muitas vezes de vida. Né? É o projeto da empresa, mas também você tem um executivo que está sendo alocado. E aí, só para concluir, no ponto de vendas, isso é muito importante, porque muitas vezes as empresas estão internacionalizando e não tem a visão de quem vai ser o líder, né, que vai abrir as portas do mercado americano, e muitas vezes cometem um erro que, na minha opinião, ele é fundamental nessa tomada de decisão, que é tira quem é o meu melhor vendedor no Brasil. Esse aqui, agora eu vou levar ele para os Estados Unidos. Ela desfalca o time do Brasil e aquela pessoa não necessariamente vai performar no mercado americano, porque ela não tem as conexões, muitas vezes não domina a língua da forma adequada, não conhece o mercado americano. Então, esse tipo de planejamento ele é fundamental para o sucesso da internacionalização. Muitas vezes também um vendedor muito bom não é um bom gerente de vendas também, né? Tem perfis diferentes, né? Você consegue enxergar isso que o Michel está falando aqui? Pessoas que vêm até você com um problema e, na verdade, o problema é outro? Eu diria que o maior valor hoje no mercado é a gente saber aquilo que a gente não sabe que não sabe. Né? Porque, pensa comigo, você comentou antes a questão da meta, né? Vamos dizer que a minha empresa fez 100 milhões ano passado. E agora, por N razões, a gente pode justificar aqui os planos que a gente tem, eu vou chegar a 140. A pergunta que todo empresário teria que se fazer é, por que eu já não estou em 140? Né? Por que agora eu vou para 140? O que tem de fato novo aqui? Por que eu estou trazendo isso? A mesma coisa no time de vendas. Quando eu entendo o gap onde ele está, eu consigo entender a direção. E normalmente esse gap é porque eu não sei fazer. Eu tive uma passagem da minha vida que foi bem emblemática, um grande líder meu global, né, um bilionário, que ele deu as diretrizes do ano novo que se iniciava na companhia, e eu estava lá e tentei contra-argumentar que não era possível chegar naquele número,
E ele só me fez uma pergunta. Ele me olhou e disse assim, Bush, é tu que não sabe vender essa quantidade ou não tem gente para comprar? Entende? Esse é um pouco da provocação que a gente se faz, né? Então, um bom executivo de vendas pode ser sim um grande líder de vendas, mas não necessariamente isso é uma regra, né? O que faz ele ter sucesso é a capacidade dele buscar as coisas que ele não sabe que não sabe, né? Porque no final do dia o líder de vendas é isso, ele é o guia para ajudar o time dele a vender mais, né? E para isso ele precisa saber coisas que eventualmente o time ainda não sabe. Mas essa pergunta é excepcional. Você não consegue vender ou não tem quem compre? Então, o que você fala nessa hora? Essa hora eu só pensei, acabei minha carreira, né? Você vai dizer o quê? E é perfeita, porque é exatamente aquela cabeça, né? Eu olhando para a restrição e ele me fazendo uma pergunta sem restrição. A restrição estava justamente no que eu não sabia que eu não sabia, né? E quando fica claro como uma pergunta dessas, naquele contexto, facilita muito a gente buscar. Então, muitas vezes, o que eu digo sempre para o empresário ou os executivos, todos nós, né, de maneira geral, o que eu não sei que faria a diferença? Tem que se movimentar o tempo inteiro para a gente buscar, né? Estando aqui, quanta coisa eu já não aprendi hoje que eu não sabia, né? Só sobre, por exemplo, só falando de Índia agora há pouco, né? Ou sobre questão cultural nos Estados Unidos. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem na sociedade para trazer mais resultado também. Agora, Bruno, isso que o Carlos está contando, dessa, digamos, choque de realidade que ele sofreu dentro de uma conversa dentro da empresa, como é que é isso dentro de um grupo como o Tata, que tem origem na Índia? Como é que são essas chacoalhadas aí que você deve receber toda semana? Eu vejo assim, a gente foi uma construção, né? Se pegar os últimos 10 anos, a Tata vem crescendo 2 dígitos todo ano. Então, é uma jornada, em tecnologia, é uma jornada bastante consistente de crescimento. Comparado com outras regiões, que a Tata é muito mais madura, Estados Unidos e Europa, Brasil, a gente começa de uma base muito menor e vai crescendo. Hoje está com 6.300 pessoas. Então, é uma jornada constante de crescimento. As metas sempre tiveram um quê de desafio, mas eu acho que racional, né? A companhia, eu acho que ela tem uma visão, globalmente, ela cresceu de uma forma bastante grande para ser a maior empresa da Índia Tecnologia, e acho que o ponto de partida é sempre a leitura de que o mercado é muito grande, de que esse setor vai continuar crescendo e que tem muito espaço. Então, fica até pensar numa meta, no final pode até limitar, porque muitas vezes crescem a números muito maiores. Acho que tem uma operação de uma filial, né, de um país que num ano cresceu 100% e já era grande. Então, é um setor que realmente vai aumentar a sua participação num PIB como um todo, né? Acho que vem subindo, trabalhei em telecom, foi assim de 2000 a 2010, tecnologia vem sendo assim e continua aumentando de peso. Então, qualquer que seja a empresa de qualquer setor, ela está comprando mais tecnologia, ela está se modernizando, ela está adotando AI e ela vai continuar crescendo. Então, quando eu olho então, na visão que a TCS tem de futuro, claro, tem um nível de meta, mas eu percebo que o potencial é muito grande. E num país como o Brasil, que tem um potencial aí tão gigante, então acho que muito mais a gente pode atingir. Mas você falou da inteligência artificial. Isso vai compor em quantos % a tua receita daqui para frente? Então, eu vejo, a gente, em tecnologia, né, você tem várias ondas, né, blockchain foi uma onda, a única que eu estou vendo quebrar na cabeça de todo mundo é AI, porque quando você já aprende, já vem uma outra, veio uma outra. O que eu percebo é que AI vai penetrar todos os tipos de serviço. Então, posso estar falando de cibersegurança, ele vai ter que se preocupar com AI, e ele vai ter soluções de AI. Eu posso falar de RP, eu posso falar de automatização de processos, eu posso falar de validação de documentos, qualquer que seja a área que eu olhar, AI vai estar ali. Ele é um co-operador, para não falar nenhuma solução de mercado, que está com a gente ali. Então, eu acho que vai se misturar. AI como tema, claro, você vende soluções específicas de AI, mas mesmo que seja no desenvolvimento de uma solução, AI vai estar ali.
Mas a gente não consegue ainda descobrir para onde necessariamente a coisa vai, porque está tudo aberto, né? A impressão que eu tenho de inteligência artificial é muito parecida com o que eu escutei no meio da epidemia de Covid, da pandemia, aliás, que um médico, eu fiz uma pergunta, daí ele falou assim, olha, eu queria te responder da seguinte maneira, se alguém acha que entendeu tudo, é porque não entendeu nada. E a impressão que eu tenho com inteligência artificial é que a gente pode até saber para onde a coisa vai, mas qual é o destino final, a gente ainda não sabe, né? Bom, e falando em destino final, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço muito a todos vocês, Carlos, Bruno, Michel. A conversa foi ótima. Infelizmente chegou ao final, mas a gente vai estar de volta aqui na BMC News na próxima quinta-feira. Até lá.